Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Por onde quer que eu vá, vou deixar brilhar. Por onde quer que eu vá, vou deixar brilhar. Por onde quer que eu vá, vou deixar brilhar. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Aleluia! Vai se colocando de pé, igreja. Com palmas. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, Vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. por onde quer que eu vá, Vou deixar brilhar. por onde quer que eu vá, Vou deixar brilhar. por onde quer que eu vá, Vou deixar brilhar. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. minha pequena luz, Vou deixar brilhar. minha pequena luz, Vou deixar brilhar. minha pequena luz, Vou deixar brilhar. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Celebra Djalma Batista! Hoje é noite de celebração! Resplandeça! Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, seu nova festa de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Celebrem!
seu nome é Jesus, nome que está acima de todo nome, o nome que tem sustentado a sua igreja. Ele é nossa torre forte. Oh, oh, oh. Celebramos ao Cordeiro. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Canção com ele. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pode ser mais alto. A perseguição não parou, não parou. Não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, do que nos move, é o que nós temos. Nação Santa. A perseguição parou, a igreja parou, não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Nada pode parar o povo de Deus. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Quero ouvir o coral bem alto. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move. É o que nós temos, meu Deus, nação santa. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Estamos de pé. Aleluia. 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 Você pode aplaudir a ele mais forte. Aleluia. Jesus.
Jesus. Se é para Jesus, faça bonito, faça mais forte, faça com alegria. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos a esta linda comemoração dos 14 anos de existência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Iadã de Djalma Batista. Levante as mãos e assim glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Quero ler um texto com os amados irmãos no livro do profeta Isaías, do capítulo 41, do versículo 8 até o versículo 10, livro do profeta Isaías, capítulo 41, do versículo 8, diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço e ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Quem toma posse? Levante as duas mãos. Quero que você levante um maior brado de glória, um maior brado de aleluia, por gratidão a Deus, por esses 14 anos de existência. Então quero te pedir, igreja do Deus vivo, levante um clamor agora. Levante um clamor santo, faça este lugar tremer de oração, faça este lugar tremer na presença do Pai, na presença do Filho. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. E esse lugar, Senhor Jesus, está cheio da tua presença. Esse lugar está cheio da tua glória. Esse lugar está cheio da tua existência. E nós queremos exaltá-lo, nós queremos bendizê-lo, e nós queremos declarar, Senhor, o nosso amor para ti, e dizer que nós te amamos, dizer que tu és bem-vindo, Espírito Santo. Oh Deus Todo-Poderoso, permita, Senhor, que as janelas dos céus se abram, e a presença real do Espírito Santo seja derramado neste altar, seja derramado na vida dos levitas, seja derramado na vida, Senhor, dos obreiros, seja derramado na vida dos pastores, seja derramado na vida da tua igreja, e que nenhum mal, Senhor, nada impeça o teu agir, Senhor. Por isso, Deus Pai, levanta, Senhor Jesus, levanta uma chama poderosa neste lugar, aonde tem uma igreja viva aqui, aonde tem uma igreja poderosa aqui. Me ajude a exaltar o Senhor, me ajude a glorificar o Senhor. Aplauda Ele, glorifique a Ele. Rabachanda, rabacanda, mais forte para Jesus, exalte a Ele, o mais forte que você puder. Aleluia. Te convido nessa noite a adorar o Senhor, amém? Você pode exaltar a Ele, levantar as tuas mãos aos céus e adorar ao único que é digno. Nós te adoramos, Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória
mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Declare, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, a tua presença me atraiu. Eu tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, a tua presença me atraiu. Cante ao Senhor. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Vale mais que mil. A tua presença, Senhor. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, eu não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais, declare. Vale mais que mil. A tua presença, Senhor, vale mais que mil. Vale mais que tudo. A tua presença, Senhor. Tua presença, Senhor, vale mais que todos os bens, Senhor. Você pode nessa noite adorar a Ele. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não queremos, Senhor. Essa chama não se apaga e não se apaga. Queremos o teu fogo, queremos tua glória, Deus. Essa chama não se apaga, não.
sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Declare, sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Ele já se encontra em nosso meio. O Deus Yahvé, o Deus poderoso, o Deus que cura, o Deus que transforma. Ele está aqui, nós o invocamos. Se você está aí sentindo, exalte, exalte. Acorde ele, acorde ele. Nós clamamos a ti, Yahvé. Nós clamamos a ti, Yahvé. Se manifeste em nosso meio. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos,
Jireh se manifestará. Se manifestará. Vamos a ti. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Se manifestará. Você pode louvar a Ele. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Mais uma vez, fale a Ele, fale, chame o nome dEle. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Celebra Jesus e João Batista. Aplauda o Senhor, dê glória a Deus, aleluia. Senhor, se manifesta no nosso meio nessa noite de celebração. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Essa festa é nossa, meu irmão. Diga a ele, você está a cara da riqueza hoje. Olha como a igreja está linda. Diga a paz do Senhor, meu irmão. Que bom estarmos aqui 14 anos celebrando a Jesus. E agora tome seu assento, sem perder a sua unção, sem perder a beleza, sem perder a presença do Senhor que já está aqui nesse lugar. Quantos concordam que a presença de Deus já está aqui? Já invocamos o nome do Senhor Jesus. E a Ele seja a glória, a honra, o louvor para sempre. Amém, meus irmãos? Eu preciso rapidamente dar alguns avisos, porque hoje nós estamos encerrando o 5º dia de festa da nossa igreja, né? Mas essa semana nós estaremos também com algumas atividades. Eu queria que você prestasse atenção. Na terça-feira, nosso culto de ensino normalmente às 19h30. E na quinta-feira, aqui na Iadan, cadê as mulheres dessa igreja? Levanta a mão aí, dá um glória a Deus. Olha só, nessa igreja tem muitas mulheres. Nós vamos estar aqui no nosso pré-encontro de mulheres. Olha aí, esse aí é o congresso, a primeira arte no dia 24, nessa quinta-feira agora, o nosso pré-congresso de mulheres para todas as mulheres. Nós vamos estar aqui recebendo a Bispa Inês e uma palavra poderosa de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E no dia 28 agora de agosto, nós vamos estar, dia 26, perdão, no Auditório Canaã. Quantos conhecem o Auditório Canaã? Quantos querem mandar um abraço para o nosso pastor Jonatas Câmara e para a pastora Ana Lúcia Câmara, que são pastores dessa igreja e pastor de todo o nosso Amazonas? Vamos aplaudir a Jesus pelos nossos pastores. Agora sim, pode colocar a arte aí do dia 26, lá no Auditório Canaã, o Congresso de Mulheres no Auditório, tá bom, gente? Lá atrás tem as pulseiras para você, num valor simbólico de R$20 para você participar. Eu vou estar lá no sábado e eu quero você lá também. Olha só as nossas preletoras aí vindo da Colômbia, lá de Belém do Pará, Congresso de Mulheres, a mulher como a videira frutífera, nesse sábado. E nós já estivemos aqui no domingo, agora pela manhã, tivemos uma palavra poderosa, um culto abençoado. O deputado federal Silas Câmara esteve aqui. E já eu vou apresentar para vocês algumas pessoas que nos visitam também nessa noite. E eu queria louvar a Deus pela vida de vocês, louvar a Deus por esses 14 anos de vitória e de bênção que Deus tem nos ajudado. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. E quando se alegram por isso, amém, meus irmãos? A festa está linda. E nessa noite nós temos o prazer de receber vários amigos, pessoas,
convidados, preletores. E eu queria saber aonde estão essas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Levanta a sua mão ali, já vejo algumas mãos levantadas. Cadê a mão de você? Ó, tem ali várias pessoas. Você pode aplaudir a Jesus pelos nossos convidados, meus irmãos? Quero louvar a Deus por todos vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Quero apresentar também, já esteve aqui pela manhã, chegou hoje e já está aqui conosco o nosso preletor dessa festa, que eu quero louvar e agradecer a Deus por ele ter aceito o convite para estar aqui conosco. É o pastor sênior da Assembleia de Deus de São José dos Campos, André Câmara, filho do nosso pastor presidente nacional, Samuel Câmara, Rebeca Câmara, presidente das Assembleias de Deus em Belém e presidente da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil. Ele também é diretor da Rede Boas Novas, TV e Rádio, sócio proprietário da Unique Filmes e Motion Studios. Ó, gente, aprendi até a falar inglês. Mas, além de tudo isso, ele é esposo da Nayane, que vocês já conhecem como a Naná. Quantos conhecem a Naná? Vamos mandar um abraço para ela, gente? Vamos estar ao vivo esse culto. Eu quero louvar a Deus por você que está nos assistindo aí. Um abraço para a sua vida. E louvar a Deus pela família, que agora está aumentando ali. Ó, a família dele, gente. Ainda está vindo mais uma. Ele é pai da Bela, do André Filho, o Romeu, e já vai nascer até dezembro a Sofia. Pense num homem próspero, abençoado. Que Deus te abençoe, aplauda Jesus, me ajude a recebê-lo em nome de Jesus. E aí eu queria que você ficasse de pé, porque essa igreja é uma igreja de relacionamento. Todo mundo diz assim, pastor André, que essa igreja é uma igreja de jovem. E eu tomo posse, porque jovem aqui é de 8 a 88 anos, tá bom? Então, se você tem entre 8 e 88 anos, você é jovem para estar aqui de pé, em nome de Jesus. Afinal, o tema da nossa ministração é esse: levanta-te, resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Quantos creem que a presença do Senhor está aqui? E nós ficamos muito felizes, meus irmãos, vocês que levantaram suas mãos aí, que estão nos visitando pela primeira vez, pela segunda vez, pastores que estejam entre nós. Eu quero dizer que vocês são todos muito bem-vindos. E eu quero, no padrão de Djalma Batista, aplaudir ao Senhor Jesus. E a Ele seja glória, honra e sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Aí eu quero que você dê pelo menos 3 abraços nesse visitante que está do seu lado, senão ele não volta mais. Celebrando a Jesus, aplauda aí os nossos convidados. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Mais uma vez, aplauda ao Senhor Jesus pela sua vida. Pode tomar seu assento. Quero convidar aqui o pastor Eliel, que já vai trazer uma palavra de vida para nós. E quantos creem, meus irmãos, que até o final desse culto, a glória do Senhor vai ser manifesta no nosso meio? Eu já estou sentindo uma pequena porção, mas eu creio que a atmosfera de Deus até o final desse culto vai ser elevada em nome de Jesus. Amém, meu pastor? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu gostaria que você aplaudisse a Jesus agora pela vida da nossa pastora Márcia, a melhor pastora do Brasil. É muito bom ser pastoreado pela pastora Márcia. Temos uma palavra de bênção para a sua vida. Quantos estão felizes de estar aqui nesse lugar? Deixa eu falar para você aqui algo. Deixa eu te lembrar algo. Essa congregação aqui, que hoje está linda, abençoada, começou com uma célula familiar. E o Senhor colocou uma semente no coração de um homem. E esse homem ousou e sonhou alto. E eu e você somos frutos desse sonho. Você sabe de quem eu estou falando? Do nosso pastor Kelvin. Há 11 anos atrás, eu entrei por essas portas. Cheguei aqui nesse lugar e a palavra desse homem impactou o meu coração, porque a palavra que estava nele era a palavra do céu. Da mesma forma como nós recebemos palavras abençoadas, liberadas desse altar, palavras de vida que vêm para abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E quando eu entrei e recebi essa palavra, eu não saí mais daqui. Fiquei impactado com essa palavra. Uma semana antes de a gente completar 7 anos, eu novamente fui impactado com essa palavra que o nosso pastor naquele momento estava liberando. Naquele momento estava se finalizando e iniciando um ciclo dos 7 primeiros anos. Hoje nós estamos celebrando a Jesus pelos 14 anos da Djalma Batista. E a palavra é
que ele estava dando aqui, estava em Abacuque, capítulo 3, o verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Havia uma palavra de esperança na vida do nosso pastor, e essa palavra é renovada nesses dias que nós estávamos aqui celebrando ao Senhor nosso Deus. Um novo ciclo se inicia, nós estamos celebrando 14 anos, mas eu tenho certeza que o Senhor vai usar você agora, o Senhor vai usar a sua vida, vai usar a sua casa, e o Senhor tem nos chamados para sustentar esta obra. O Senhor tem nos chamados para abençoar esta obra. E eu gostaria de te convidar nesse momento a fazer isso com alegria em seu coração. O Senhor está nos chamando e eu gostaria que você preparasse o seu melhor, a sua oferta. Mas eu gostaria de que você ficasse de pé nesse momento, isso? Preparasse aí, ficasse de pé. Eu vou orar por nós, por cada um de nós, orar pela sua vida. Eu gostaria que você preparasse a sua oferta, preparasse o seu melhor, que o Senhor tem muito a fazer por cada um de nós. Isso, a igreja se preparando é muito lindo. Para ofertar, isso faz parte do nosso culto. Nós preparamos isso para fazer isso aqui também, e que o Senhor venha e continue lhe abençoando. E nesse momento eu quero orar apresentando a sua vida, apresentando a sua casa. Eu tenho certeza que você é muito abençoado nesse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor já lhe abençoou de formas poderosas, e eu tenho certeza que Ele vai continuar a fazer na vida de todos que estão aqui nesse ambiente. Todos nós que estão ouvindo essa palavra, o Senhor tem muito mais para fazer sobre a vida de cada um de nós. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse momento, Senhor, apresentando a tua igreja. Ó Espírito Santo de Deus, nós clamamos nesse momento com teu agir sobrenatural sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Cada família, cada lar representado aqui nesse lugar, que a tua bênção continue sobre cada um de nós, que o teu mover continue sobre cada um de nós, e que nós possamos cada dia mais estar debaixo da tua palavra. Por isso nós te glorificamos, por isso nós te exaltamos, Senhor Jesus, e por isso entregaremos diante do teu altar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu não quero que você aplauda, eu quero que você prepare a sua oferta, e vamos adorar a Ele nesse momento, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nesse momento você e eu venhamos enaltecer e engrandecer o nome do Todo-Poderoso, aquele ao qual nenhuma doença, nada permanece de pé diante dele, amém? Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, aleluia, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu, e me leva até o céu. Cante isso. Já vi fogo e terremotos, oh, vento forte que passou. Eu já vivi tantos perigos. A tua voz sempre me acalma, Senhor, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os
seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Jesus. No teu colo, ó Altíssimo. Você pode falar isso bem alto, igreja? Pois não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Pois não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Pois a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele te oramos, tu és a nossa rocha, socorro bem presente na angústia. Oh, poderoso Deus, te adoramos. Escudo para os que nele bem alto, igreja. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Diga, usa-me, Senhor. Diga isso bem alto. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi, cante. Pois não há ferrolho. Aleluia. Deus é melhor nessa noite. Nossa força. Adora o nome desse Deus poderoso. Não há doença, nem cura
Aleluia. Quantos estão com o coração desejosos da palavra de Deus? Quantos estão com o coração desejosos da palavra de Deus? O Senhor vai derramar da sua porção nesse momento. Eu gostaria que você preparasse o seu coração e com alegria nesse momento. Eu gostaria que você me ajudasse aplaudindo ao Senhor Jesus pela vida desse homem de Deus, pastor André Câmara, uma referência para nós. Meu pastor, por favor, nós estamos aqui na expectativa do que o Senhor vai fazer através da sua vida aqui, meu pastor. Deus abençoe a sua vida, estamos muito felizes em recebê-lo. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, a paz do Senhor. Será que você pode dar um aleluia desse? 1, 2, 3, aleluia. Parabéns pela festa bonita que vocês estão fazendo, mas principalmente parabéns pela unção que existe nesse lugar, né? Festa, o mundo também sabe fazer, barulho, espetáculo, luzes, e isso não é errado a gente fazer, mas sentir a presença que existe nesse ambiente, eu duvido. Boi vermelho, boi azul, eu não sei qual cor, eu duvido as pessoas sentirem essa presença que nós estamos sentindo. A unção de Deus está nesse lugar. Eu não sei se eu sou o único sentindo isso aqui. Por isso eu louvo a Deus por essa igreja extraordinária, por toda a história que foi remontada pelas células, pelas pessoas, pela fala da semente que se iniciou há anos atrás, e hoje nós estamos celebrando o que Deus está fazendo frutificar aqui nesse local. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Márcia, uma guerreira do Senhor, uma mulher que luta, uma mulher que constrói, ungida, usada por Deus. Todos os pastores que aqui amparam o trabalho e o ajudam, Deus abençoe a vida de vocês. Me perdoem não citar o nome de todos, em nome dela eu abraço todos os líderes e pastores, porque eu tenho muitos amigos no meio, eu fico com medo de citar o nome de um e errar o nome de outro. Eu, como um amazonense dessa terra, me sinto muito honrado em poder voltar aqui com meus maninhos e maninhas e poder pregar a palavra de Deus. Eu saí daqui com 9 anos de idade, saí há 30 anos atrás. A igreja, a Assembleia de Deus no Amazonas já era uma igreja muito forte, mas voltar aqui e ver tudo que Deus tem feito, louvado seja o nome do Senhor. Tome o seu assento, por favor. Eu estava sentado ali, estive hoje de manhã rápido aqui, ministrando e pedindo para Deus me dar uma palavra para cada um de vocês. E pelo ambiente maravilhoso que eu vejo aqui, eu sinto que Deus prepara essa igreja para um próximo projeto. Você entende, a vida é feita de ciclos. Você viu os meus ciclos, eu estou indo para o 4º ciclo na minha vida. 3 já estão completos, estou indo para o 4º filho. Toda vez que a gente completa algo e a gente sente que chegamos num local assim, ó, terminei, fiz bem, Deus fala, eu tenho um novo projeto para você. Eu tenho um novo desafio para a tua vida, eu tenho uma nova fase para a sua vida. Portanto, para a gente, uma das coisas mais difíceis na igreja e no ministério é a gente ter a sensibilidade de entender o que é fruto e o que é semente. O que Deus colocou na nossa mão que a gente já pode comer e desfrutar, mas o que Deus colocou na nossa mão que é para a gente plantar e trabalhar. Porque se a gente não souber diferenciar, a gente não tem uma colheita para o futuro. Hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso, sobre a gente andar sobre os escombros das muralhas que a fé daqueles que vieram antes de nós derrubaram. O cego Bartimeu, ele pediu, clamou pelo nome de Jesus e pela cura da sua cegueira em Jericó. Mas há tempos atrás um povo derrubou aquela muralha, então ele só poderia estar clamando naquele local, porque quem veio antes dele usou a fé para derrubar aquela muralha. Então uns constroem para que outros possam desfrutar, mas Deus coloca sementes na nossa mão também. Deus nos designa projetos também, quem sabe eu dou continuidade não nesse texto, mas nessa temática, porque eu entendo que Deus está completando ciclos hoje nessa igreja. E Deus está abrindo novos ciclos, novas oportunidades, novas portas, novos desafios para cada um de vocês aqui nessa igreja. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 6, versículo 11. Vamos pegar algumas lições dessa história e para mim é sempre muito bom novamente retornar aqui
Eu sou nascido e criado na Rua 7 aqui do Parque 10. Na época, eu vinha muito para cá, passava muito, corria de bicicleta aqui nessas ruas, no tempo onde criança corria solta, né? Eu lembro que, meu Deus do céu, eu saía correndo esse Amazonas inteiro, pegava a bicicleta da Rua 7 ou a pé, ia até a Ponta Negra, mergulhava lá e voltava a pé, e quando eu passo por essas ruas, memórias vêm até mim, e eu sei que essa é uma terra abençoada por Deus, é uma terra escolhida por Deus, é uma terra do avivamento, e é tão bom eu ver que Deus continua se movendo no meio de vocês aqui. Eu estava falando com ele ali, ele falando, André, qual é a idade da tua mais velha? Eu falei, 9. Ele falou, do teu 20. Eu falei, começou cedo, hein, meu amigo? Né, crescemos juntos, jogando bola, né, ele aprendendo algumas coisas comigo. Pastor Michel também, ele me deu algumas aulas também, junto com Dani e toda a turma. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, meus irmãos, eu me sinto muito bem em casa aqui. Olha o que estava escrito aqui, que está escrito no texto de Gênesis capítulo 6, versículo 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, porque toda a humanidade havia corrompido com a sua conduta, Deus disse a Noé, eu darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência, e por causa deles eu os destruirei juntamente com toda a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Pule para o versículo 17. Eis que eu vou trazer água sobre toda a terra, o dilúvio, para destruir debaixo da terra toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Se você ama a palavra de Deus, diga, eu amo a Bíblia. Pastor, que versículo esquisito o senhor escolheu, pastor, para um culto festivo. Entenda. Deus aqui, ele faz com Noé o que ele faz com a gente. Toda vez que Deus vislumbra algo muito grande no futuro, ele dá para a gente um projeto no presente, para a gente começar a construir e fazer algo. Isso aqui é muito importante, porque quem obedece e tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e começar a fazer o que Deus mandou, se antecipa. Antecipação é uma sabedoria que poucos têm. E se você aprender o que é antecipar e souber se antecipar aos fatos, você vai ter prosperidade em todas as áreas da sua vida. Deixa eu abrir um parênteses, até dar um exemplo aqui para você dentro desse contexto. Quando eu estava no Rio de Janeiro e Deus me chamou para servir a igreja em São José dos Campos, eu fui para lá em setembro de 2019. Cresci em casa pastoral, ajudei com líderes jovens, adolescentes. Por 7 anos era pastor, co-pastor de uma igreja no bairro onde eu morava lá. Depois iniciamos um trabalho por 2 anos. Iniciamos um trabalho lá no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Mas aprove a Deus pegar a minha esposa e família e levar para São José dos Campos. Lá são 180 igrejas. Eu pastoreava uma igreja, que depois de 2 anos se tornaram 4 igrejas. Aquele era o meu mundo. Depois fui para lá, 180 igrejas. 3 meses depois veio uma pandemia. Como é que eu lido com tudo isso? Como é que eu lido com algo inesperado que eu não sei o que ia acontecer? Durante o período da pandemia, eu pensei para mim, sempre trabalhei com comunicação, com televisão, com rádio, porque eu cresci nesse ambiente de Rede Boas Novas, aqui em Manaus. A primeira coisa que eu fiz logo que eu cheguei, antes de começar a pandemia, foi: deixa eu trocar todos os equipamentos de filmagem. Deixa eu trocar todas as câmeras, todas as lentes, toda a iluminação da igreja, porque como eu sempre trabalhei com televisão, aquilo era uma competência que eu conhecia muito bem, e eu entendia o valor da comunicação. O primeiro investimento como pastor daquela igreja foi trocar todo o material de filmagem e de transmissão dos nossos cultos, para a gente ter a melhor qualidade, a melhor internet, o melhor som, a melhor imagem e a melhor nitidez. E aí, a gente acha que quando a gente faz investimentos assim, o resultado vem rápido. Então, nós compramos os melhores equipamentos. Falei, agora vai bombar a transmissão da igreja. Porque a transmissão estava lá 30, 40 pessoas por culto. E aí, quando botamos o equipamento novo, fizemos aquele lançamento, 38 pessoas. Glória a Deus, aleluia. Semana seguinte, 39 pessoas. Na semana seguinte, 40 pessoas. Na semana seguinte, 50 pessoas, porque a gente acha que o de repente de Deus acontece de repente, mas o de repente de Deus acontece devagarzinho. É quando a gente trabalha dia após dia, é quando a gente é diligente, é quando a gente é obediente, o de repente de Deus acontece, não é de um dia para o outro.
40, 50, 60, 40, 50, 60, semana após semana, semana após semana, até que entrou no mês de fevereiro de 2020. O que aconteceu? Pandemia com lockdown. Ninguém pode ir para a igreja. Próximo culto, 6.000 pessoas assistindo a mesma transmissão. Sabe por quê? Deus não me deu uma visão de um dilúvio nem da pandemia. Mas aquilo que eu já tinha, eu coloquei em prática e Deus me usou e usou essas competências para que eu pudesse me antecipar a alguns fatos. Sabe por que a igreja cresceu na sua transmissão? E não só nisso. No período da pandemia, eu sei que Manaus foi gravemente atingido por tudo isso. São José dos Campos foi uma cidade que se deu muito bem, não teve tantos óbitos, não sofreu tanto com isso. Durante os 2 anos e meio da pandemia, a nossa igreja triplicou o tamanho de membros, triplicou a renda dela e ainda colocou quase R$500 mil guardado no banco durante o período de pandemia. Enquanto igrejas fechavam, nós crescíamos. Aí alguém perguntou, pastor, por quê? Aí minha resposta foi, porque alguém se preocupou em construir uma arca antes de cair o primeiro pingo. Antecipação é algo interessante. Ela nos faz boiar, surfar por ondas onde outras pessoas se afogam. E o que Deus está fazendo com Noé é exatamente isso aqui. Deus fala assim, ó, eu tenho um plano para você, Noé. E você entende que planos de Deus são preferências de Deus. O plano de Deus é um desejo que Deus tem para mim e para você. Só que plano não é execução. Tem muita gente que está parado até hoje falando, pastor, eu ainda não vi acontecer os planos de Deus na minha vida. É claro, porque se fosse acontecer não seria plano, seria execução. Plano de Deus é plano, é papel, é desejo, é você que tem que trabalhar. Quando Deus chega para Noé e fala, Noé, construa uma arca. Deus dá um plano para Noé, mas Deus não pega em um martelo. Os planos vêm de Deus, a construção vem da gente. O trabalho vem da gente. Então existem muitos planos de Deus que não vão se realizar na nossa vida. Se a gente não trabalhar, colocar a mão no martelo, pegar o trabalho e começar a fazer a obra. Mas se a gente se dispõe a fazer isso, Deus tem um projeto e um plano. Porque dos planos de Deus, Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro. E arquiteto e engenheiro dá plano. Quem é que trabalha? É o mestre de obras. Olha para a pessoa do teu lado e fala, você está contratado, você vai ser pedreiro da obra que Deus te chamou para fazer. Agora, Deus precisa da gente para fazer qualquer coisa. Fala a verdade. Deus precisa da gente para fazer essa igreja crescer? Precisa não. Precisa não. Deus não precisa da minha pregação para salvar ninguém. Deus não precisa do louvor para impactar ninguém. Deus não precisa dessa igreja para ganhar Manaus para Jesus. Mas mesmo assim, Ele escolheu nos incluir naquilo que Ele está realizando. E essa deve ser a nossa oração. Senhor, eu sei que Tu não precisa da minha pregação, mas usa a minha pregação. Eu sei que Tu não precisa do louvor, mas usa o louvor. Eu sei que Tu não precisa da igreja, mas usa essa igreja. Não nos deixe fora daquilo que Tu estás realizando aqui nessa cidade. Porque se Ele quer fazer qualquer coisa, Ele faz. Aí ele fala assim, Noé, vai chover. Só que ele não só fala o que vai acontecer, ele dá um projeto. Ele não vai te deixar desamparado, não. Ele tem um plano já para você. Ele já tem algo escrito para você vencer a luta que você vai lutar para frente. Ele está aqui, ó. Está aqui o que você vai ter que fazer. Está aqui as medidas do que você vai ter que fazer. Eu pulei na leitura, mas o próprio Deus deu a medida de cada coisa. Ele falou o número, o tipo de madeira, as pessoas que iam ajudar e como ele tinha que construir. Então entenda que a bênção de Deus para a sua vida não vem em forma de arca, vem em forma de projeto. Aleluia! Eu sei que é difícil a gente falar isso, porque o nosso desejo não é apenas que Deus diga o que Ele vai fazer, mas que Deus realize aquilo que Ele disse. Mas Ele fala, a realização está contigo. O meu trabalho é dar o projeto, e o seu trabalho é construir aquilo que eu projetei para a sua vida. Noé, está aqui, vai chover. Está aqui o projeto, Noé, começa a construir. É interessante que toda vez que a gente pede para Deus mudar algo, fazer algo grande na nossa vida, Deus manda um projeto para a gente. Deus manda um plano para a gente. Deus trabalha nas minhas finanças. Deus dá um plano e fala, então começa a construir na tua finança. Deus trabalha na minha família, começa a construir. Deus faz algo grande no meu ministério. Deus dá um projeto, uma estratégia e fala,
Comece a trabalhar isso, porque eu dou projetos, você entra com o trabalho. Deus dá a visão, e a visão de Deus tem que formar na nossa vida parâmetros para que a gente alcance aquilo que Ele idealizou para a gente. Mas eu não sei construir não, pastor. Não é, sabia? Se nunca havia chovido, para que precisava de barco? Não é, sabia o que era barco e nem sabia o que era barco. Mas você tem que entender que toda vez que Deus te dá um projeto, confie na palavra e no projeto. O nosso grande erro nos dias de hoje é que a gente submete a palavra de Deus à nossa capacidade. Então ele fala assim, ó, eu sei que Deus disse para eu ir para o trabalho missionário, para eu começar o ministério, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho qualificação, eu ainda não tenho formação, eu não sou casado, eu ainda sou solteiro, eu ainda não tenho quem me indique, eu não tenho isso, entende? Então a gente submete e fala assim, não dá para fazer o que a tua palavra disse, porque eu ainda não tenho as qualidades necessárias. A palavra de Deus já é necessária para você executar tudo que você precisa. Toda vez que você tem uma palavra de Deus, não olhe para a tua limitação, olhe para o poder da palavra. Porque é a palavra que vai executar na sua vida, não é você que vai executar na sua vida. Quando ele fala Noé constrói, o que ele estava fazendo é, Deus estava apresentando para Noé um Noé que nem Noé conhecia. Noé não sabia que poderia construir uma arca desse tamanho. Noé não sabia que tinha capacidade de fazer todas essas coisas. Porque nem você conhece a si como o teu Deus conhece a ti. Nem você sabe o que a palavra de Deus é capaz de fazer na sua vida. Eu vim aqui nessa noite dizer que Deus tem uma palavra para cada um de vocês. Deus tem projetos, Deus tem planos, mas esse plano vai permanecer no papel se você ficar sentado. Está na hora de construir. Não foi o que foi falado aqui? Da semente dessa igreja? Quantos dos irmãos estiveram aqui no primeiro ano dessa igreja? Levanta a mão, quem estava aqui no primeiro? Quanta gente? Como é que era? Tinha tudo isso aqui na igreja? Estava bonito, tinha ar-condicionado, tinha essa iluminação, essa tela de LED, o que era? Era uma semente, era um projeto inicial. E Deus falou assim, começa a construir, começa a trabalhar, começa a se esforçar, começa a se empenhar. Coloca um pouco mais de vigor nisso, porque Deus dá o plano, mas é você que constrói. Por que isso é interessante? Porque é assim que Deus trabalha, é assim que Jesus trabalhou. Jesus ele escolhe 12 pessoas para discipular, para torná-las como ele era. Jesus era um rabino, era um mestre, era um pastor, e ele tinha discípulos, seguidores, obreiros, se a gente contextualizar no dia de hoje. Todos aqueles que seguiam Jesus queriam ser igual a Jesus. Eles não tinham ministério, mas estavam aprendendo o ministério com Jesus. Então eles viam Jesus curando, Jesus multiplicando, Jesus expulsando o demônio, Jesus pregando, e eles pensavam e falavam para si, um dia sou eu que vou fazer isso. Um dia sou eu que vou multiplicar, que vou orar e o demônio vai embora. Um dia sou eu que vou multiplicar pães para as multidões. Um dia sou eu que vou estar pregando, porque todo aprendiz quer ser igual ao seu tutor. Todo obreiro quer ter o mesmo ministério que o seu pastor tem. Então eles estavam ali aprendendo com Jesus o que era fazer um ministério, desejando ter tudo aquilo que Jesus tinha conquistado. Aí certa vez Jesus está diante de uma multidão e ele vê que está ficando tarde. Ele fala, vem aqui, vocês têm dinheiro para alimentar essa multidão? Aí um deles fala, Senhor, não, manda o povo embora. Tem dinheiro não, já está ficando tarde, não tem comida aqui por perto. A gente não consegue dar comida para todo esse povo não. Despacha todo mundo. Eu acho interessante isso, porque eles querem ministério, eles querem igreja, eles querem povo. Aí sabe o que Deus faz? Deus manda uma multidão faminta no caminho deles. 3 pessoas falaram aleluia. Sabe por quê? Porque quando a gente ora pedindo ministério e igreja grande, a gente não quer gente faminta. A gente quer uma igreja da Djalma. Eu quero uma igreja pronta, de gente abençoada, cheirosa. Eu quero um louvor, um coral maravilhoso desse, crianças abençoadas aqui. Por quê? Porque toda vez que a gente pede para Deus algo, a gente não quer semente não, a gente quer fruto. A gente não quer projeto não, a gente quer a construção planta. A gente não quer começar a construir, a gente já quer a arca, a gente quer fechar o olho, abrir, está ali a arca, mas Deus não trabalha assim. Deus começa a colocar um plano para a tua vida. E o trabalho de Deus não tem jeito. Toda vez que nós desejamos fazer algo grande para Deus, Deus coloca um plano, Deus coloca um projeto, e Deus inicia com uma semente. Por isso que nós temos que ter sensibilidade. O que é que tem na nossa mão? Isso aqui é um fruto que a gente tem que comer? Ou é uma semente para a gente plantar? Porque Jesus manda uma multidão e fala, mas Senhor, eu não quero uma multidão faminta, eu quero uma igreja lotada.
Então começa a pregar para a multidão faminta, que eles vão se converter e vão se tornar uma igreja lotada. Começa a trabalhar, começa a virar, porque Jesus está nesse trabalho. Jesus vira as coisas. Virar quer dizer, quando eu cheguei e abordei um espaço, uma pessoa, eu entreguei ela melhor do que quando eu cheguei com ela. Foi o que Jesus fez com você. Quando Jesus te encontrou, você estava de um jeito. Depois que Jesus passou pela sua vida, você está de outro jeito. Porque até Jesus trabalha com semente, com processos e com construção. O nosso grande problema é que a gente deixa de viver os grandes projetos que Deus idealizou para a nossa vida, porque a gente quer atribuir a Ele a construção. Não, dele vem o projeto, da gente vem o esforço. Eu estou olhando aqui nessa igreja, eu lembro de relances. Pastor Kelvin e outros pastores aqui, de como ela era, de como Deus tem expandido esse local. E essa mensagem está totalmente diferente para mim, porque é uma mensagem muito emotiva e emocional, de ver aquilo que Deus vai fazendo com o tempo, a construção que Deus vai fazendo com as famílias, a mudança que Ele vai fazendo com cada um de vocês. Vocês foram impactados por uma semente, um projeto que Deus deu a um homem e a uma mulher, que é continuado até hoje. Vocês só estão aqui porque alguém se dispôs a construir e trabalhar. Tem pessoas que de vez em quando vêm na internet, ou até comigo abordam, que apreciam muito o pastor Jonatas, o pastor Samuel, sendo eu filho também da família e no ministério, viajo, eles perguntam, pastor, qual é o segredo de ter um ministério, uma igreja igual do pastor Samuel ou do pastor Jonatas? Sabe o que eles estão perguntando? Pastor, como é que eu faço para ser pastor de 3.500 igrejas no estado do Amazonas? É isso que eles estão perguntando. Como é que eu faço para ser pastor de uma grande igreja com, sei lá quantos membros que tem aqui? 350, 400 mil membros. Sabe qual é a minha resposta? Como é que eu faço, pastor, para ser igreja? Qual é o segredo do pastor Samuel para pastorear a igreja mãe, para ter 250 mil membros, para estar com televisão, para fazer esse trabalho tão maravilhoso? Eu falei, sabe o que é? Quer saber como ele chegou lá? Quero. Pede para Deus te levar lá para Puraquequara, para Ele colocar para você um remo na tua mão, uma canoinha e uma igreja flutuante, e começa a trabalhar lá. Aí tu vira e cresce, abençoa a igreja lá. Aí depois, quem sabe, Deus abre o olhar de um teu pastor, Ele te traz para a capital e te coloca em uma congregação. E aí você faz um bom trabalho ali, aí você vem para uma regional, aí você faz um bom trabalho ali, aí você vem para uma coordenação, aí você faz um bom trabalho ali. Quem sabe isso vai acontecer, porque toda vez que a gente olha para aquilo que Deus fez na vida de alguém, a gente só vê a arca finalizada, mas a gente não viu o trabalho da construção, do projeto que a pessoa teve para se envolver. A gente não vê isso, não. Eu sou pastor de muitas igrejas, às vezes eu mando pastor, vai lá pastorear, fala, pastor, me dá uma oportunidade, eu estou pronto. Aí a gente pega uma igreja que está precisando de um bom pastor, de uma injeção de ânimo, coloca lá 3 semanas, o cara volta, pastor, não está dando não, pastor, por quê? Pastor, eu vim da sede, né? Tem louvor, tem coral, tem orquestra, tem luz, tem som. Pastor, lá não tem nem quem toque, lá não tem nem quem cante, pastor. Lá não tem nem muita gente. Falei, é por isso que eu te mandei. Canta, toca, faz, trabalha. Você não queria trabalhar, está aqui o projeto. Você está querendo a arca final. Deus te dá uma semente na mão. Isso é tão sério, porque isso tem a ver até como nós nos relacionamos com Deus. Eu sei que nessa igreja tem homens e mulheres de oração. Tem homens e mulheres que têm ministério de oração. Gente separada, consagrada, gente que vai para o monte, gente que lê a Bíblia, gente ungida, gente preparada, gente que ouve de Deus, gente que tem intimidade, gente a qual Deus dá dom de revelação, dom de palavra de sabedoria. Aí tem pessoas que nunca abriram a Bíblia, a não ser no culto, nunca oram, a não ser no culto. Chegam com essas pessoas e falam assim, meu irmão, você faz um favor para mim? Quando você for no monte, quando você for fazer aquela oração, leva essa listinha minha aqui, porque tem algumas coisas que eu estou precisando saber da parte de Deus. Eu estou com algumas enfermidades, alguns problemas, e eu não estou recebendo resposta. Mal sabe que ela nunca perguntou para Deus nada. Aí vai lá, pergunta para Deus. Se Deus falar alguma coisa para você, você transmite para mim, você traz para mim, você me informa. Sabe o que essa pessoa quer fazer? Ela quer que o outro trabalhe por ela. E aí quando ela vê a árvore frutífera dessa pessoa, ao invés dela pegar a semente que Deus colocou na mão dela e trabalhar, e semear, e fazer crescer, ela quer roubar o fruto do trabalho de outras pessoas. Deus te disse alguma coisa a meu respeito? Deus falou algo para mim? Meus irmãos, cada um de vocês tem uma semente na mão.
E se vocês trabalharem essa semente, vai crescer essa árvore. Essa árvore vai dar frutos. E você vai se alimentar com o fruto do trabalho da tua oração, da tua fé, da tua separação. Está na hora da gente ser uma igreja que entende os processos de Deus. E não quer só se alimentar do fruto do trabalho dos outros. Aleluia! Eu digo isso principalmente para essa nova geração. Que eu vejo aqui uma rapaziada bonita amazonense aqui. Homens e moças e rapazes, vocês são bonitos, preparados. Meus irmãos, a próxima geração está com a gente. Só que entendam o seguinte. Eu estava conversando outro dia com meu pai sobre todos esses empreendimentos eclesiásticos. Rede Boas Novas, convenção, não sei o quê. E aí ele viu que cada um estava indo para um canto. Felipe para um canto, não sei o quê. Ele começou a diminuir alguns pesos, algumas responsabilidades. Que ele falava assim, não, o André não tem tanto interesse na televisão. Não, o André não tem isso aqui. Ninguém não... E foi por quê? Porque eu falava assim para ele, eu falei, pai, você consegue administrar muito bem o que Deus te usou para construir. Mas a competência para administrar foi adquirida durante a construção. Então não tem como alguém que nunca construiu nada administrar algo que outra pessoa construiu. O problema muito da nossa geração é que a gente quer assumir coisas já prontas sem nunca querer ter construído nada. E quando a gente assume algo que outro trabalhou para fazer, a gente vai destruir o que foi construído, porque a gente precisa ter competência. E competência a gente só cria numa construção. Deus quer construir algo na tua vida. Construa algo, irmão. O que é que você tem na tua mão? Não dependa só do trabalho dos pastores, dos obreiros aqui, não. Eu entrei aqui, mas o Espírito Santo está me levando a mensagem para um local totalmente diferente, totalmente inusitado, porque eu sinto no meu espírito que está na hora de ter mais um despertamento de jovens obreiros. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui é tão diferente. Eu estava ontem eu estava em Araruama, anteontem em outras igrejas, e pessoas perguntam, pastor, o que acontece aqui em Belém, lá em Manaus, com a igreja é crescente, é forte, o pessoal é junto? Está aqui, olhou. A gente cresceu muito junto toda quinta-feira, no sítio do irmão Francisco. Eu falava assim, sabe qual é o grande problema? É que na época onde muitos ficavam com reuniões, paletós, não sei o quê, sabe como é que era a reunião de ministério lá no Amazonas? E eu lembro isso porque eu tinha 9 anos, saí daqui com 9 anos de idade. Isso há 30 anos atrás, irmão. Há 30 anos atrás, toda quinta-feira, todos os pastores do campo iam para um sítio. De manhã tinha a reunião do ministério. Quando chegava 10h30, 11 horas, suas famílias iam para esse sítio, faziam churrasco, todo mundo jogava bola e comia churrasco junto. Não era um ministério, era uma família. Quando eu olho hoje e eu vejo o crescimento que Deus deu para cá, eu falo, irmão, isso aqui é fruto daquele trabalho, é daquela comunhão, é daquela família. Enquanto outros tratavam o senhor, o pastor, lá eram irmãos, companheiros, amigos, construíam, choravam juntos, oravam juntos, jogavam bola juntos, comiam churrasco juntos, davam glória a Deus juntos e construíram juntos a obra de Deus. Jovens, está na hora, procura o pastor, a pastora de vocês e fala, eu quero construir alguma coisa. Por quê? Porque vai cair a chuva. E quando começar a cair, não adianta querer entrar no que o outro construiu, não. Você tem que entrar naquilo que Deus deu para você construir. Não é? Está aqui o projeto, está aqui o plano. Construa. Construa algo que vai te sustentar e te manter vivo. Quando vier um juízo, quando vier um projeto, quando vier uma virada, quando eu fizer algo acontecer. Está na hora de construir, igreja. Igreja Assembleia de Deus de Jaúma Batista, aqui em Manaus. Construam, porque Deus vai fazer chover. Eu posso sentir, já está pingando. Construam. Entrem na visão dessa igreja. Fala, conta comigo, pastora. Por quê? Porque quem se antecipa na construção aproveita a onda, surfa a onda e cresce no meio. Uma igreja só cresce se alguém se propõe a construir antes de cair o pingo. Não espere sinais. Cadê o sinal de Deus para fazer? Se Noé esperasse o sinal de um pingo, ele ia morrer afogado construindo a arca. Porque demorou 120 anos para construir. A construção demora. Se Deus falou para você hoje, é porque Deus tem um tempo exato daquilo que Ele vai fazer. Comece hoje. Aleluia. Comece a construir.
Porque não apenas a sua vida depende disso, mas toda a tua família e a tua casa. Depende do que você está construindo hoje, do que você está fazendo hoje, do que Deus te deu como visão hoje. Essa igreja aqui é uma grande arca. E quando eu falo assim, igreja, e eu falo isso num sentimento, Deus tem me usado para trazer essa alerta, eu não sei porquê. Eu estou pregando muito sobre chuva, inundação e arca. Alguma coisa vai acontecer, meus irmãos. E eu não estou falando de calamidade, não. Não fiquem com medo, não. Porque quando a gente fala assim, constrói a arca, se prepara porque vai chover. O crente fica com medo, hein? Não fica com medo, não. A igreja já está dentro da arca. Tem que ficar medo quem está fora da arca, meu irmão. Pergunta da pessoa do lado, você está dentro ou está fora da arca? Você entende? Ações de Deus tem dois sentidos na mesma ação. Chuva. Chuva é bênção? Claro que é. Inunda a harpa cristã. Deus prometeu com certeza a chuva de graça mandar, chuva de graça. Chuva pedimos, Senhor, a gente canta chuva por quê? Porque é uma bênção. Eu amo chuva. Poderia chover hoje aqui em Manaus, não poderia, gente, para dar um calor? Senhor, faz chover uma chuva dessa. Chuva é bênção, mas chuva é maldição. Eu não disse que é bênção ou maldição, é a mesma coisa. Ela é bênção e maldição. Depende do lado que você está. Se você está do lado de dentro, é bênção. Se está do lado de fora, é maldição. Tudo que Deus faz vai trazer dois significados. Para você entender, Deus tira o povo do Egito que estava preso e cativo. E Moisés é chamado a estar naquele local. Só que o coração de Faraó é endurecido. Deus manda as 10 pragas. O que as pragas fazem? Elas afligem os egípcios, mas elas não tocam nos hebreus. A última praga, o anjo da morte, mata todos os primogênitos dos egípcios, mas não toca no fio de cabelo de um menino hebreu. Então a gente não deveria chamar de praga, não, porque praga é para egípcio. Para hebreu é libertação. Depende do lado que a gente está. Juízo é ruim? Depende. Se eu sou inocente, eu quero ir diante da justiça e eu quero ganhar minha inocência na justiça. Agora, se eu sou culpado, eu também vou ganhar minha condenação. Então, juízo é ruim? Não, pastor, para a igreja é a melhor coisa que pode existir. Porque quando eu falo de chuva, eu estou falando de juízo. Porque chuva pode ser bênção e pode ser maldição, ao mesmo tempo. Ele tira o povo do Egito, eles chegam diante do Mar Vermelho. O que acontece? Estamos presos, estamos encurralados. Porque o exército de Faraó vem atrás para nos matar e tem um corpo de água na nossa frente, a gente não consegue atravessar. Esse mar é a nossa condenação de morte. A gente não consegue fugir, não consegue ter progresso porque estamos encurralados por esse corpo de água. Maldito Mar Vermelho. Aí Deus abre o Mar Vermelho, eles atravessam e vão para o outro lado. Quando eles chegam do outro lado, estão no deserto. O que você mais precisa para viver no deserto? Ué, mas tu não estava reclamando da água lá atrás? Agora é a tua sobrevivência? O que mudou? O lado. Se eu estou de um lado, é maldição. E de outro, é sobrevivência. Se eu estou de um lado, é ruim. E se eu estou do outro lado, é bênção. Se eu estou de um lado, eu morri. E de outro, eu tenho vida. Se eu estou de um lado, eu perdi a esperança. De outro, eu ganho esperança. Tudo vai depender, meus irmãos. Qual lado você está? Na história da arca, esse é o questionamento. Qual é o lado? Você está dentro da visão que Deus colocou para essa igreja? Você está ajudando a construir aquilo que Deus quer fazer aqui nesse local? Porque se você quer, você precisa se antecipar. Aleluia. Espírito Santo, por que eu estou pregando isso? Eu não sei. Mas o Espírito Santo está falando no coração de alguém isso. Não tinha nada a ver com o que eu trouxe para cá. Entra na arca, meu irmão. Está visitando a igreja? Entra na arca. Porque tem proteção para você dentro da arca, tem bênção para você dentro da arca, tem vitória para você dentro da arca, tem vida para você dentro da arca, tem libertação, tem livramento para você dentro da arca. Agora, quando Deus dá uma visão para alguém de algo no futuro, é muito esquisito. E eu louvo a Deus pela visão dessa igreja. Hoje eu saí com um amigo aqui mais cedo, e eu estava conversando com ele um pouco sobre como é a igreja da Djalma em relação ao restante das igrejas do campo da própria Assembleia de Deus.
E aqui tem uma visão diferente, porque Deus tem um projeto específico para esse lugar. A construção daqui é diferente. Se você foi nas outras congregações da Assembleia de Deus, você vai perceber muito bem. A liturgia muda. E isso não é errado. Lá em São José dos Campos é a mesma coisa. Você vai no templo sede, é que nem aqui. Vai na congregação, é um pouco mais tradicional. Por quê? Porque cada um está construindo uma arca para o povo que ali está. Só que quando você constrói algo muito além do seu tempo, você vai ser mal visto. Você vai ser questionado. As pessoas vão falar mal de você. Por quê? Porque elas não entendem o que você está fazendo. Tem um pastor que contou uma história, eu botei até no meu Instagram esses dias, do casamento dele. Ele ia casar e a sua esposa estava em casa vestida de noiva esperando um rapaz, um pessoal que ia o buscar. Só que essas pessoas que iam dar carona para o casamento tiveram um imprevisto. Aí falaram, olha, não vai dar para a gente ir, teve imprevisto, a gente não consegue chegar aí. O que a mulher fez? Vestida de noiva. Ela pegou a chave do seu próprio carro e foi dirigindo para o seu casamento. Isso é um pastor americano. Tem gente que já morou aqui nos Estados Unidos, eu já visitou. Nos Estados Unidos, você que abastece seu próprio carro, não tem frentista. Você que dá o jeito. Chega lá no posto, você sai, pega a bomba, passa o cartão, abastece, coloca de volta e sai dirigindo o carro. Então, essa mulher, quando ela começa a dirigir, ela vê o tanque está na reserva. Ela para no posto, vestida de noiva, sai do carro, passa o cartão e começa a abastecer o próprio carro, gente, num posto de gasolina, vestida de noiva. Quem passava falava, essa mulher é maluca. O que essa mulher está fazendo aí? Aí o pessoal brincava, é doida, volta para o hospício, sai daí, quem está fazendo? Sou maluca. Sabe por quê? Ela era maluca porque ela não estava vestida para onde ela estava. Ela estava vestida para onde ela ia. Só que as pessoas não sabiam disso. Quando Deus dá uma visão, pastora Márcia, Deus nos veste do futuro. E quem olha para a gente no presente não entende o que Deus vai fazer. E as pessoas, a tendência delas é nos questionar. Não é isso que fizeram também com o José? Porque o seu pai olhava e falava assim, eu tenho esse filho, está aqui uma capa. Ele colocou uma roupa diferente no menino, uma roupa colorida. Uma roupa de príncipe, uma roupa de nobreza. O menino estava no meio do mato, com um monte de carrapicho, com um monte de cocô de bode, mas com roupa de príncipe. Aí quem passava e falava, ó o maluquinho aí, ó, cuidando de ovelha, cheio de carrapicho, vestido de príncipe. Aí Deus do céu falava, exato, ele está vestido do seu futuro. É que vocês não vê o local onde eu vou os colocar. E Deus nos chama às vezes para fazer exatamente isso. Quando Deus dá uma visão. Aleluia. Quando Deus dá uma visão, nós temos que construir a visão. E não só isso, nós temos que proteger a visão. Porque no começo você protege a visão, no final a visão te protege. No começo, Noé que protege a arca, e no final é a arca que salva a vida de Noé. Então no começo você fala da visão, e no final a visão fala por você. A coisa mais importante que existe para uma igreja é a visão. E Deus vai dar uma nova visão para essa igreja, nesse novo ciclo que vai se iniciar. Quando Deus chega e fala assim, Abacuque, eu não gosto daquilo que o povo está fazendo, assim como ele fez com Noé. Noé, me desagrada como o povo está se comportando. Eu vou reiniciar a humanidade. Está aqui o projeto. Aí ele chega já com Abacuque e fala, Abacuque, para eu não reiniciar o projeto, porque eu não estou gostando para onde o meu povo está indo, eu não estou gostando do comportamento. Olha que interessante. Deus não dá um sermão para Abacuque. Deus não fala, Abacuque vai lá e prega mudança de comportamento. Sabe o que Deus fala para Abacuque? Abacuque, escreve bem grande, bem alto, para que todos possam ver a visão que eu vou te dar. Para uma nova fase, pastora Márcia e líderes. Deus não nos chamou. Líderes não são chamados para corrigir comportamento de crente. Líder é chamado para dar visão para crente. Quando Deus quer mudar o destino de uma nação, Deus dá uma visão para eles. Por quê? Porque a visão autorregula o seu comportamento. Não é o pastor que vai regular o seu comportamento, é a visão que vai regular o seu comportamento. Eu falo isso, muitas pessoas não deveriam ou precisariam ir para o culto de libertação, precisariam receber uma visão de Deus,
Como assim, pastor? O meu filho, ele é viciado em drogas. É porque ele não teve uma visão do futuro dele ainda. Ele não teve uma visão de família do futuro. Ele não teve uma visão de filhos que Deus quer dar para ele. Ele não teve uma visão daquilo que Deus quer fazer na vida dele. Porque o dia que Deus der uma visão para ele, eu quero te dar uma mulher assim, um filho assim, um trabalho assim, um ministério assim, ele vai olhar para lá e vai falar, aquilo ali não é compatível com o que eu estou fazendo. Então eu vou mudar o meu comportamento hoje para alcançar a visão que Deus me deu no futuro. Visão. E eu vim aqui para falar isso. Deus me usa numa mensagem muito fora da minha normalidade, mas sinto que é uma mensagem de teor profético. Pastora Márcia, tem uma visão de Deus para esse local. Existe uma visão de Deus para este tempo e para este ciclo. Essa visão pode ser estranhada por muitos, mas essa visão vai proteger o que Deus vai fazer aqui nesta igreja. Quando Deus der a visão, meus irmãos e vocês que aqui estão, entendam a visão que Deus está dando e façam dela um parâmetro para a sua vida hoje. Porque não sei se você percebeu, você viu que o culto está todo bonito, tudo bem programado, tudo dentro do tempo, tudo dentro do tom. Porque as pessoas que programaram esse culto tinham uma visão para esse culto. Enquanto você estava dormindo e almoçando à tarde, eles estavam ensaiando aqui. Porque a unção, ela autoimpõe na minha vida a disciplina. Você está entendendo? Quem me controla não é o meu desejo, é a minha visão. Aleluia. Porque se eu entendo o que Deus quer fazer, eu vou falar, não é compatível com o que eu estou fazendo agora, eu tenho que mudar. Se eu quero chegar no local que Deus está me chamando. Então, é a visão de Deus que vai controlar a igreja, o andar da igreja, o jeito da igreja se comportar, o jeito dos irmãos se lidarem, precisa de uma visão. Eu falei isso na igreja. Eu estou num desafio muito grande na igreja de compra de 4 terrenos do templo sede nosso. E não digo isso para louvor do meu nome, não, para honra e glória do nome do Senhor, porque o Senhor dá coisas, Deus abençoa, Deus tem me abençoado muito, no meu ministério, na minha vida. Eu cheguei um dia e falei com a minha esposa, a gente vai dar o nosso carro. Aí nós demos o carro, ficamos sem um dos carros, a gente tinha 2. Aí um amigo meu, muito abençoado, pregador, convidei ele, veio pregar, ele viu e a gente estava conversando, eu falei, me dá uma corona lá para casa. Eu falei, por quê? Porque a Naine já foi, estou sem carro. Ele, por quê? Aí eu expliquei para ele lá, a doideira que a gente estava fazendo. Ah, sabe o terreno, tudo, não sei o que, eu peguei e dei um carro. Aí ele falou assim, André, fica com esse carro aqui. Glória a Deus lá dentro, meu irmão, que eu dei. Sabe qual era o carro? Range Rover Velar. Glória a Deus. Eu falei assim, mas como é que é? Não é de graça não. Ele falou, tu me paga como tu quiser. Ou fica aí 1 mês, 2 meses, depois tu me devolve. Se tu for comprar outro carro, para tu não ficar sem carro. Rapaz, na hora, me deu uma vontade de dar um glória a Deus e um aleluia. Aí me veio a visão de Deus. Como é que eu vou comprar um terreno e eu subo num púlpito e eu desafio a igreja a falar assim, ó, tá aí R$1.400, R$1.700, R$500, R$300, para a gente comprar os terrenos aqui, e eu chego na igreja dirigindo um carro de R$700 mil e estaciono na frente da igreja. A minha pergunta é errado? Claro que não. Se eu tenho dinheiro e eu posso pagar, ou se eu tivesse dinheiro e poderia pagar, é errado? Claro que não é. Mas a gente, quando tem uma visão de Deus, a gente não anda mais no parâmetro de certo ou errado, igreja. A gente entra no parâmetro da sabedoria. Então eu não pergunto mais se é certo ou se é errado. Eu pergunto, é sábio ou não é? Porque se eu quero ter a credibilidade dos irmãos que eu pastoreio, eu não posso ter dirigindo um carro de R$700 mil, pedindo o dinheiro deles para a gente comprar um terreno. É errado, é pecado? Não. Mas é sábio? Também não. O que mais nos desvia dos projetos e dos planos de Deus não é um pecado. É algo bom que está fora da visão de Deus. A visão de Deus para a nossa igreja não é um carro de R$700 mil. É uma igreja com 700 mil pessoas. E às vezes a gente pode deixar de ter um pelo conforto do outro. Não largue o projeto e o plano do futuro que Deus tem para você por causa de uma extravagância do presente. Não faça como Esaú fez. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Não é de Jacó não, é de Esaú.
Esaú. Ele era o primogênito. Abraão, primogênito. Isaac, primogênito. Esaú, primogênito. Por que não é o Deus de Esaú, é o Deus de Jacó? Porque um dia ele estava com fome. E quando ele chegou com fome, ele falou assim, me dá isso aqui. E foi feita aquela troca, você conhece muito bem o irmão mais velho. Ok, me dá a tua primogenitura. Ele falou, de que me vale a primogenitura agora? Isso no presente não vai me ajudar em nada? O problema é que ele estava com a visão no presente. E Deus tinha uma visão de futuro para ele. Só que ele não viu no futuro o que ia acontecer. Porque se Deus chegasse para Esaú naquele momento, fizesse um anjo de bola e falasse assim, ó, não troca a tua primogenitura por esse prato de tambaqui, não? Ele, por que não? Sabe por quê? Porque lá na frente, Deus vai chegar para as pessoas e vai se apresentar para as pessoas assim, ó, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. Deus vai usar o teu nome para se apresentar para as pessoas. Se Deus falasse isso para Esaú, Esaú ia trocar a primogenitura por causa de um prato de lentilha? Não. Mas por que ele trocou? Porque ele não tinha visão de futuro. Visão de presente. De que vai me valer agora ter a primogenitura? A gente só não alcança os projetos de Deus, não por erros e pecados, mas por falta de visão. E para escolher aquilo que está fora do parâmetro do que Deus colocou para a gente. Meus irmãos, Deus me fez falar isso forçado. Quem me conhece, eu gosto de pregar. Eu gosto de começo, meio e fim. Eu gosto de explicação, aplicação e demonstração. E eu sei que hoje foi um pouco diferente, porque hoje é uma noite profética diferente. Hoje é uma noite onde Deus quer impor uma visão sobre essa igreja. E Deus está instruindo toda a igreja. Assim que vier a visão, faça com que essa visão seja o parâmetro do seu comportamento, das suas atitudes, para que você chegue lá. Aquilo vai ser o que vai autorregular a vida de vocês, os projetos de vocês, o que vocês vão fazer, falar, vestir, comprar, tem que ser regulado pela visão que Deus vai dar para a vida de vocês. Deus manda dizer, pastora Márcia, você pode ficar de pé, por favor? Isso. Levante a sua mão em direção à pastora Márcia. Minha serva, eu coloco sobre a tua mão um projeto. Um plano é desenrolado sobre a tua vida hoje. E toda vez que Deus dá uma visão, duas coisas acontecem. Ele manda pessoas e provisão. Não te preocupa. Se você for fiel à visão de Deus, não vai te faltar a provisão de Deus. E não vão faltar pessoas para completar aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Porque o Deus da visão é o Deus da provisão. E o Deus da provisão é o Deus das pessoas. Então Deus sempre vai colocar as peças corretas e a provisão e o dinheiro certo para fazer o que está no teu coração. Deus manda te dizer, está autorizado, porque a unção de Deus é isso. A unção de Deus não é só capacitação, mas autorização. Nessa noite, você sabe, a pastora de vocês é uma mulher ungida. E muitas vezes a gente tem a unção de Deus, mas a gente bate numa barreira, a gente não consegue completar algumas etapas. Sabe por quê? Porque a mesma unção que prepara é a unção que autoriza. Hoje, Deus me trouxe aqui para liberar essa palavra. A autorização da unção que já é derramada sobre a tua cabeça. Seja liberada, os projetos e os planos que Deus já tem colocado na tua mão, Ele manda dizer, está na hora de começar a construir, porque lá na frente os pingos vão cair, a água vai cair, e se começar lá, não vai dar tempo para construir, o que é para fazer hoje? Igreja, fique de pé. Sabe aqui, louvor? Quem está entendendo esse momento profético aqui, gente? Derrama sobre essa igreja, Senhor. Derrama sobre essa igreja. Pessoas que entendam, estejam debaixo dessa visão. Porque quando a gente acompanha a visão, Deus coloca a ferramenta na nossa mão. Deus coloca a capacidade. Pastor, eu vou ajudar como, pastor? Eu não prego, eu não posso ajudar muito financeiramente. Só entra na visão, que Deus vai dar uma palavra para você. Ele coloca uma ferramenta na tua mão, Ele coloca uma palavra na tua boca, Ele bota dinheiro na tua conta e no teu bolso. Deus, se você se propõe a entrar no projeto, Deus coloca e respalda a tua ação e a tua obediência. Está na hora de construção. Eu não sei o que é, não. Não sei se é prédio, não sei se é visão, não sei se é projeto, eu não sei o que é. Deus me compele a falar só até aqui. Construa, pastora. Igreja, construa. Entrem, esteja do lado de dentro, porque Deus vai fazer chover.
Quantos aqui querem entrar nessa arca? Quantos aqui querem entrar? Fecha o seu olho onde você está. Se você me assiste online pela internet, na sua casa, na Rede Boas Novas, pela rádio, hoje está presencialmente aqui, o que Deus está fazendo aqui, Ele faz na tua casa também. Deus tem projeto para cada um de nós. Que você possa receber a visão que Deus está dando do céu para você. Que você tenha clareza naquilo que Ele tem proposto para a tua vida. Quando você tem clareza do que Deus quer de você, você tem clareza das tuas ações. Ele derrama uma unção, porque unção é uma capacitação específica para você resolver um problema específico. Então, se Deus está derramando uma unção tão extraordinária nessa noite, é porque hoje Ele te capacita e te envia para resolver esse problema que você já sabe que precisa ser resolvido. Você estava precisando de quê? De alguém para confirmar, não era? De um projeto. Eu quero receber hoje, Deus, um sinal teu. Está aqui o sinal de Deus para a tua vida. Ele manda você ir avante, porque o Deus desta igreja, o Deus que sustentou ela por 14 anos, manda dizer: constrói, porque eu farei coisas ainda maiores. Um novo tempo, uma nova chuva, uma nova brisa, um novo momento, um novo estágio se inicia na vida dessa igreja, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Receba esta palavra e junto comigo vamos abrir a boca, vamos louvar a Deus e agradecer pelas grandes coisas que Ele tem feito em nosso meio. Deus vai na frente, abrindo o caminho, liberando, tirando os espíritos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Te abrir, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra ti lugar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Senhor, nós humildemente nos apresentamos diante de Ti. Estamos sedentos do que Tu quer para nós. Apresenta e Te revela para este povo. Traz uma nova visão. Mostra, Senhor, os Teus feitos do futuro para que hoje comecemos a trabalhar. Conte com o nosso empenho, a nossa obediência. Conte com o nosso vigor, o nosso esforço, o nosso suor, Senhor. Que Tu possas nos mostrar algo tão grandioso, Pai. Que isso faça com que a gente transforme a forma de viver, de se comportar, Pai. Nos dá uma visão de libertação para o futuro. Uma visão de vida, de prosperidade, de crescimento, de frutificação. E nos ensina a trabalhar e a executar os planos e os projetos, a plantar, a regar, a arar a terra da semente que Tu lança na mão de muitos hoje. Aqui nessa multidão hoje,
tu colocou semente na mão de alguns, de outro tu iniciou uma nova visão, de outro tu confirmou a construção, e quem sabe de algumas pessoas, hoje tu dá uma palavra de finalização. Está terminado, meu servo bom. Começarei a fazer cair chuva sobre a tua casa, sobre a sua vida. Começarei a fazer frutificar sobre o trabalho das tuas mãos. E tu comerás do fruto do teu trabalho. Tu viverás as bênçãos e as promessas que eu tenho para tua vida. Por isso receba esta palavra com louvor, dando um glória a Deus bem alto e louve ao Senhor. Muito louvor, com muito louvor, com muito louvor ao Senhor, com muito louvor, com muito louvor, A presença de Deus está aqui. A palavra já foi liberada. Eu quero convidar você que quer entrar na arca hoje. Senhor, eu quero construir algo para ti. Eu quero, Senhor, aceitar como meu Salvador. Eu quero me reconciliar nessa festa. Eu quero me preparar, me antecipar para a volta de Jesus. E cadê essas pessoas que querem receber essa oração nessa noite? Vem aqui que eu quero orar por você. Sai do seu lugar, não perde essa oportunidade não. Vem aqui, eu quero orar por você que quer construir algo na presença de Deus. Vem, eu quero orar por você. Cadê essa primeira pessoa? Tem ali algumas mãos levantadas. Vem cá, eu quero orar por você. Aplauda Jesus, vem meu irmão. Você quer construir uma família abençoada. Você que diz, Senhor, eu quero me antecipar hoje. Quero construir um projeto abençoado. Tem vidas aqui vindo, tem mais. Vem famílias, vem, eu quero orar por você. Enquanto a gente canta, você vem. Enquanto a gente adora, você vem. Hoje é noite de festa e tem festa no céu hoje. Em nome de Jesus, vem. Tirando os espíritos. Pode vir, eu quero orar por você, vem. Eu quero orar por você, quer aceitar Jesus, quer se reconciliar, quer construir algo para Deus. Ele trabalha para quem ele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga sua mão, sua bênção, levanta sua mão e adora, comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Jesus, comece a levantar sua mão para cá. Libera a bênção do Senhor. Novos projetos, nova história, novo tempo. Tem tudo a ver com essa igreja. Um novo tempo Deus está levantando para nós. Um novo tempo. Na madrugada dessa noite que passou, o Espírito Santo de Deus diz: eu estou levantando um novo tempo sobre esse lugar. Eu vou pavimentar os caminhos que você vai passar. E eu não vou passar sozinho não, você vai comigo. Quantos estão nessa arca? Eu vou dizer, estamos juntos, minha pastora. Estamos juntos em nome de Jesus. É um novo tempo. Vidas aqui sendo salvas, 14 anos, onde a palavra de Deus é ministrada por uma semente que foi lançada nesse lugar. Muitas vezes, Carlos Márcio, as pessoas me acham que eu sou doido de fazer uma obra dessa. Nem eu mesma que estava do lado dele conseguia entender. Mas ele tinha visão. Hoje eu quero declarar a visão de Deus sobre a sua vida. Você vai ver o que outras pessoas não veem. E quando você recebe essa visão de Deus sobre tudo que você colocar a mão, na vida do seu trabalho, na sua família, Deus vai lhe dar a visão nova, a visão ampliada, em nome de Jesus. Pastor Michel, vem orar aqui pelas essas vidas que aqui estão, em nome de Jesus, por favor. Tem vidas aqui se reconciliando, vidas aqui aceitando Jesus, pessoas que precisam de um novo projeto, e hoje Deus está liberando aqui. Pode orar por nós, pastor, em nome de Jesus. Levanta a alma. Ó Senhor, essa noite de festa e profética, essas vidas, Senhor, vem ao teu altar.
entregar as suas vidas, o seu futuro, ó Senhor, nas tuas mãos. Escreve os seus nomes no livro da vida, que jamais sejam apagados, e que o Senhor comece um novo ciclo, como essa igreja vai começar, um novo tempo, uma nova história, ó Senhor, um recomeço, ou um novo começo, um tempo de alegria, um tempo de mudança, um tempo, ó Senhor, que os destinos deles estarão na tua mão, ó Senhor, que o Senhor prepare, pavimente o caminho, como a pastora Márcia falou, aplanando os caminhos tortuosos, ó Senhor, trazendo liberdade